Bom, pessoal, fazer esse vídeo sobre a área de trabalho e tempo livre, matéria fluxo, mais especificamente lei de Poiseuille, e algumas dicas de como aplica essa lei no sistema cardiovascular. Bom, essa é a lei de Poiseuille, que fala que Q é igual a πr elevado à quarta potência vezes ΔP dividido por 8 nL. Bom, aqui vai a primeira dica. É, Aparentemente parece uma equação complicada. Então, entender que toda equação complicada ela é derivada de subequações simples, ou seja, todo sistema complicado é derivado de sistema simples. Então, para a gente entender o que é a lei de Poiseuille, a gente tem que entender o que é cada elemento dessa lei. Então, o que é o R, o que é o N, o que é o L, o que é o ΔP. Uma vez que a gente entendeu o que é cada elemento, a gente pode aplicar essa lei e entender sem nenhum grande problema. Então, se a gente for simplificar essa lei de Poiseuille, a gente vai encontrar ela assim, que um fluxo, que é Q, é igual a ΔP por R. Então, essa lei, essa equação fluxo é igual a ΔP por R, é exatamente uma forma reduzida da lei de Poiseuille, que um fluxo é igual a tal, 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 tal. Então, vamos lá. Então, como a gente faz para entender e aplicar essa lei? Então, a gente simplifica ela, que um fluxo é igual a ΔP por R, e coloca na frente que é cada coisa. Então, do ΔP, que é o ΔP? O ΔP é igual a diferença de pressões. Então, de P1 menos P2. Isso é uma diferença de pressão. E o R, que seria a resistência? O R é 8 nL dividido por πr à quarta potência. 8 e π é uma constante da equação, então não vamos alterar nada. Então, se é constante, não altera. Então, esse N, que seria esse N, nada mais é do que a viscosidade. E esse L, a longitude. E esse R representa o raio, a quarta potência. Então, voltando aqui para a gente entender um pouco melhor. Tudo que está no meu denominador é inversamente proporcional ao produto. E tudo que está no meu numerador é inversamente proporcional. Ou seja, tudo que tem no denominador, tudo que está embaixo, vai ter uma influência inversa no produto. Então, se eu tenho uma resistência muito grande, eu vou ter um fluxo muito baixo. Se eu tenho uma diferença de pressão muito alta, eu vou ter um fluxo muito alto. Ou seja, tudo que está embaixo influencia inverso. Tudo que está em cima influencia verso. Ou seja, é igual. Então vamos entender aqui. Então a gente pega esse R e faz destrincha ele aqui. Então a gente sabe que R é igual a toda essa equação. E agora a gente vamos analisar isso num vaso sanguíneo, por exemplo. Então vamos aqui, esse primeiro exemplo. A gente tem dois vasos sanguíneos. Pode ver que um está mais com uma vasoconstrição e outro com uma vasodilatação. Ou seja, o raio. Opa, bateria. O raio é diferente. Então, esse vaso eu tenho um raio menor. Vou pegar outra caneta. Esse vaso eu tenho um raio menor. Tem um raio menor. Se eu tenho um raio menor, como inversamente, eu tenho uma resistência maior. Agora aqui, se eu tenho uma resistência maior, eu tenho um fluxo menor. Voltando aqui, no segundo exemplo, se eu tenho um raio grande, se eu tenho um raio maior, ou seja, uma vasodilatação, eu tenho uma resistência menor. Se eu tenho uma resistência menor, eu tenho um fluxo maior. Agora aqui na longitude. Esse L nada mais é do que a longitude do vaso. Então, aqui eu tenho um exemplo com o mesmo raio, os dois, um com a longitude pequena e outro com uma longitude maior.
Então, esse que tem uma longitude menor, se eu tenho uma longitude menor, eu vou ter uma resistência menor. Lembrando que o numerador e o produto aqui é versamente. Então, se eu tenho uma longitude menor, eu tenho um raio menor. Se eu tenho um raio menor, se eu tenho uma resistência menor, eu tenho um fluxo maior. Se eu tenho, aqui no exemplo 2, uma longitude maior, se eu tenho uma longitude maior no vaso, eu tenho uma resistência maior. Se eu tenho uma resistência maior, eu tenho um fluxo menor. Agora aqui o N. Esse N nada mais é do que hematocrito. Hematocrito é a porcentagem de glóbulos vermelhos no sangue, que isso pode variar um pouco de homem e mulher, mas basicamente é 45%. Então, se eu tenho uma viscosidade maior, eu vou ter uma resistência maior. Se eu tenho uma resistência maior, eu vou ter um fluxo menor. Agora, se eu tenho uma viscosidade menor, poucos glóbulos vermelhos no sangue, eu vou ter uma resistência maior. Se eu tenho me perdi. Se eu tenho uma viscosidade menor, eu tenho uma resistência menor. Se eu tenho uma resistência menor, eu tenho um fluxo maior. Então, é assim que a gente destrincha uma equação. E agora aqui em cima como ficou? Ficou a diferença de pressão. Então, se a